Vamos juntos, hoje, mais um pouquinho da Palavra de Deus. Vamos estudar juntos? Vamos lá então? Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia e estamos hoje avançando um pouquinho mais no nosso tema, no nosso estudo. E eu quero incentivar você a continuar lendo a sua Bíblia todos os dias na sua casa, tendo o seu tempo de devoção a Deus, orando. E vamos agora orar juntos por esse nosso tempo aqui de conversa sobre as Escrituras. Pai Santo, nós te agradecemos por esse livro ter chegado às nossas mãos, por tanta gente que se dedicou e até mesmo deu sua vida para que esse material pudesse ser preservado pela história e até os dias de hoje. Nós te pedimos hoje, Senhor, a tua graça de juntos conhecermos mais da tua palavra e oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos seguindo, o livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo agora é o capítulo 12. Vamos lembrar, Atos escritos por Lucas em grego koiné, que é um grego popular, mas que sempre na mão de Lucas vira um grego belíssimo, com uma composição muito bonita de frases e parágrafos e palavras. E nesse ponto da história, vamos ler então. Nessa ocasião, estamos vendo aqui, que ocasião que é essa? É um período, na verdade, em que a gente tem lá em Antioquia acontecendo um movimento de crescimento da igreja, em que Paulo e Barnabé estão lá cuidando das ovelhas do Senhor. Um profeta chamado Ágabo, ele predisse uma fome que de fato aconteceu nos dias de Cláudio, e o pessoal lá de Antioquia mandou, então, uma generosa oferta para auxiliar os pobres, os irmãos da Judéia, os irmãos que estavam em Jerusalém e os entornos ali, que é a região chamada de Judéia. Então, nessa ocasião, quer dizer, nesse período em que estava acontecendo isso, a fome, o envio dessas ofertas, e isso é mais ou menos ali por 44, 45 depois de Cristo. Então a gente tem aí já mais de 10 anos de tempo da igreja após a ressurreição do Senhor. Só para situar, tá, essa questão de que a gente usa a datação depois de Cristo, nós temos um erro de datação que faz com que o ano número 1 não seja o ano do nascimento de Cristo. Houve um erro ao longo da história, então a gente tem que Cristo teria nascido em 3 antes de Cristo. Por um erro de datação que a gente tem hoje, e aí mudar todo o sistema de datação não dá mais, tá? Então isso aqui é em torno de 12 anos após a ressurreição, tá? Esse é o momento dessa história, essa é a ocasião da qual Lucas está falando. Nessa ocasião, o rei Herodes ele mandou prender alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Quem é esse Herodes? Herodes é um nome de uma dinastia, houveram alguns reis, alguns homens que também não eram reis que usaram esse nome, inclusive mulheres, Herodias, as Herodias. Bom, eu quero te situar. Houve um homem chamado Herodes o Grande, ele governou por toda a região de Israel, um mandatário de Roma, sim, e esse homem foi o que reconstruiu, ou melhor, o que construiu o pátio externo e as muralhas do templo, e que fez aquela obra suntuosa. Esse foi Herodes o Grande. Depois de Herodes o Grande, nós tivemos Herodes Antipas, que foi aquele que assassinou João Batista. Era o Herodes daquela época, esse Herodes Antipas. E governou sobre uma certa região, e tivemos o outro, um dos irmãos dele, governando sobre outra região, mas que não se chamava Herodes, então não quero trazer mais nomes para não gerar confusão. E esse Herodes aqui, ele é o Herodes Agripa. Ele já é neto do Herodes o Grande, ele é sobrinho do Herodes Antipa. Então esse aqui já é bem posterior, ele subiu ao governo já depois do ano 40 da nossa era. E esse aqui então, ele querendo agradar o povo, porque ele era um homem que em parte ele era judeu, em parte idumeu, ele fazia coisas para, vamos dizer assim, ter uma condição menos revoltosa contra ele, já que ele era um emissário de Roma. Ele prendeu alguns que eram da igreja com a intenção de fazer mal a essas pessoas. E ele mandou assassinar à espada o Tiago, que era irmão de João. Tiago é um nome comum no Novo Testamento, nós temos vários chamados Tiagos, e ainda Tiago é a forma que a gente vê no Novo Testamento de um nome mais antigo, que é Jacó. Então a gente tem esse nome bastante repetido. Esse aqui especificamente era o irmão de João. Aqueles que eram apóstolos de Jesus Cristo, que eram do círculo íntimo mais chegado ali, que tinha Pedro, Tiago e João, esse Tiago, ele foi assassinado. A gente não sabe muito bem as circunstâncias disso, mas a gente sabe que um governante não manda assassinar alguém da igreja que seja alguém neutro, alguém
vazio, alguém morno. Então Tiago era uma liderança forte. E aí ele percebeu que isso agradava os judeus, né? Ele percebeu que isso agradava o povo daquela região ali. Então ele prosseguiu e ele prendeu o que era o mais proeminente dos apóstolos, que era Pedro. E fez isso durante a festa dos pães sem fermento. Lucas aqui ele vai usar uma linguagem, ele está falando com gente que não é do mundo, necessariamente do mundo judaico, né? Lucas escreve o seu livro de Atos dos Apóstolos já mais tardiamente para uma igreja composta de gente de todas as origens. Então ele vai usar termos que as pessoas vão entender. E ele não faz a diferenciação lá dentro da lei entre festa dos pães sem fermento e festa da Páscoa. Ele trata as duas coisas como uma coisa só, porque era assim que se tratava de maneira comum naquela época, essas duas festas, que aconteciam uma em sequência da outra. E nessa época, que foi a época também que Jesus foi preso e assassinado, né, anos antes, Pedro foi preso. E tendo prendido Pedro, ele lançou Pedro no cárcere, entregue para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. 16 soldados, então, estavam guardando Pedro. Um homem pacífico, um homem que não representava nenhum perigo, a não ser pelas suas palavras. E a gente sabe pelas lições da história que os governantes cruéis sempre tratam homens assim como os mais perigosos. Bandidos que andam armados de espadas, facas, cacetetes e porretes nunca representaram tanto perigo para governantes cruéis quanto homens armados da palavra de Deus. Então, ele pretendia submeter Pedro a um julgamento público depois da Páscoa. Nós sabemos que esses julgamentos eles eram, na verdade, teatros, né? Julgamento pelo quê? Pedro não tinha nem indício ou acusação de crime. Era simplesmente para fazer um agrado para a multidão. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui é um daqueles momentos que eu vou pedir uma atenção especial sua. Se você está ouvindo esse material aqui, fazendo outra coisa, dá uma paradinha. Você aqui vai ter oportunidade de perceber como é importante orar. E como orações são respondidas e como nós devemos estar prontos para receber resposta de oração. A igreja orava intensamente a Deus pelo Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submeter Pedro ao julgamento, quer dizer, ia amanhecer o dia e Pedro ia entrar em julgamento. Na noite antes, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado, preso com algemas, e sentinelas montavam guarda lá na entrada do cárcere. Olha a segurança para prender Pedro. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Lembrem, a igreja estava orando por Pedro. E aí surgiu um anjo, surgiu uma luz na cela. E esse anjo tocou ao lado de Pedro e acordou Pedro. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo disse, vista-se e calce as sandálias. O anjo, ele está agindo com Pedro de maneira muito prática. Ele não está dando muita conversa teológica aqui. E veja que não tem Pedro fazendo aqui um momento de reflexão. O anjo vem, toca em Pedro, acorda, levanta, rápido, calça a tua sandália, anda, veste, põe tua roupa. E Pedro fez assim. E disse ao anjo, põe a capa e siga-me. Pega tudo que é teu, te veste, põe tua sandália, pega tua capa. Nas prisões, os prisioneiros não recebiam roupas ou maiores cuidados. Então, Pedro estava preso ali, dormindo com a roupa que ele tinha. E essa capa, a capa externa, era usada como uma manta para se cobrir por causa do frio. E aí o anjo manda ele pegar tudo que é dele. Quer dizer, Pedro, levanta rápido, calça a sandália, te veste, pega a tua capa e vambora. E Pedro o seguiu. Mas Pedro não sabia que aquilo ali era a realidade. Pedro era um homem que já tinha tido experiências sobrenaturais, tinha tido visões, tinha estado em êxtase. Vamos lembrar da história de Cornélio, né? Como Pedro estava lá e ele entrou em êxtase enquanto orava e viu um lençol. Pedro não estava entendendo que isso aqui era real, que isso aqui não era algo no plano espiritual que estava acontecendo somente, mas também nesse plano físico. E tudo parecia para ele assim, uma visão, né? Para ele estava numa visão. Ele estava lá preso na cadeia, talvez sonhando, né? Mas era real.
E eles passaram a primeira guarda, aqueles que estavam ali na porta do cárcere, passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Nessa prisão onde ele estava tinha um portão de ferro. E o portão se abriu sozinho. E aí Pedro e o anjo passaram por esse portão. Tendo saído, eles caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou Pedro. E aí o anjo já não estava mais ali. E acabou o que Pedro julgava ser uma visão. Aí Pedro caiu em si. Aí que Pedro entendeu que ele tinha acabado de ser liberto da prisão. Ele disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aí Pedro entendeu. Percebendo isso, o que ele fez? Ele foi procurar a igreja, o povo da igreja estava reunido intercedendo em favor dele. E ele partiu para lá. Ele foi à casa de Maria. Agora vamos aqui localizar quem são essas pessoas. Essa aqui era era mãe de João, também chamado Marcos. João Marcos. É Marcos o evangelista. Sabe? Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos, esse. Era na casa dele que se reunia a igreja. E a casa era da mãe dele. E onde muita gente tinha se reunido e eles estavam lá orando. Pedro foi para lá. E ele bateu a porta, lá na porta do alpendre, na porta externa. E uma serva chamada Rod veio atender. Rod veio, atendeu. Quando ela reconheceu que era Pedro, essa moça, ela ficou tão alegre que ela ficou meio doida de alegre. E ela correu de volta e deixou Pedro lá na porta. Imagina Pedro lá na porta batendo. Pedro acabou de ser liberto da prisão e a mulher, em vez de abrir a porta, ela volta correndo e conta para os outros: Pedro está na porta. E aí é a parte que eu lhe chamei a atenção. Vem cá agora. Você orou por alguma coisa? Você está orando por alguma coisa? Quando você estiver orando por alguma coisa, você tem que ter expectativa que Deus vai lhe atender, senão você nem ora. A igreja estava orando pelo quê? Por Pedro. E aí Pedro aparece na porta e Rod vem louca de alegria. Pedro está na porta. Qual é a atitude da igreja reunida? Você está fora de si, Rod. Não é não. E ela afirmou, ele está lá. Disse, não, deve ser o anjo dele. A gente não entende muito bem o que eles queriam dizer com isso, né? Vamos observar a realidade, que naquela época existiam também superstições, coisas que a gente também não entende. Lembra quando Jesus veio caminhando sobre as águas? Eles disseram, um fantasma. O fantasma não faz parte da religião judaica. Isso aqui a gente não sabe muito bem o que é, tá? Mas eles acharam que devia ser um anjo. Que fosse um anjo, corre para ver. Se tem um anjo batendo na tua porta, corre para ver. Parece que foi mais assim uma maneira de dispensar, de descartar a Rod e dizer assim, moça, para de falar alto e pulando aí que nem uma doida, feliz. Pedro está preso, né? Mas o Pedro continuou batendo. Enquanto eles diziam, não tem ninguém lá fora, alguma coisa batia na porta e insistia. Aí eles foram abrir e viram o Pedro. Aí ficaram perplexos. Não deviam. Eles estavam orando por isso. Viu? Eu e você fazemos isso também. Eu faço. E não devia fazer. A gente devia ter mais confiança quando a gente ora, que quando vem a bênção que a gente está pedindo, a gente deve reconhecer essa bênção. E o Pedro ele fez um sinal para que eles se calassem. Ele então descreveu como é que o Senhor tinha libertado ele da prisão e falou assim, ó, contem isso para Tiago e para os outros irmãos. Pausa, volta no capítulo 12, verso 2. Herodes mandou matar Tiago. Vamos aqui de novo ler. Contem isso a Tiago. Não é, obviamente, o mesmo Tiago. Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Esse Tiago que ele fala aqui, a gente, por meio de pesquisa, né, muitos pesquisadores estudaram isso, se acredita que é o Tiago que escreveu a carta de Tiago que a gente tem lá no final do Novo Testamento. E que lá ele se identifica como Tiago, o irmão de Jesus. Algumas obras daquela época dão conta que o Tiago, irmão de Jesus, obviamente depois que se converteu, né, ele era alguém muito importante para a igreja e muito respeitado pela sua ação e pela sua vida. Então, inclusive, Paulo depois fala que Tiago é uma das colunas da igreja, né? Então, o Pedro fez o quê? Saiu e foi para outro lugar. Aqui também é importante, tá? O Senhor Jesus falou assim, ó, que vocês sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Pedro aqui foi as duas coisas. Ora, se Herodes estava disposto a matá-lo e ele foi liberto da prisão, ele não tinha que ficar agora
dando bobeira. Ele anunciou a libertação, a resposta de oração da igreja e foi para outro lugar. E aí de manhã deu um alvoroço que não foi pequeno. Um alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro, porque quando eles foram dormir, Pedro estava algemado entre 2 soldados. E 2 soldados estavam na porta e mais outros estavam lá na porta externa. Quando acordam, tá as algemas, tá os soldados e cadê Pedro? Foi um alvoroço. E aí Herodes fez o quê? Uma busca completa, não achou Pedro. Ele fez o quê? Fez uma investigação entre os guardas e mandou que os guardas fossem assassinados. Ele mandou matar os guardas porque Pedro não estava lá. Veja a tremenda crueldade desse homem. Era um homem realmente terrível, um homem muito cruel. E eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção, porque falta pouco para acabar o capítulo 12 e eu quero concluir isso nesse mesmo vídeo. É um vídeo que fala sobre os últimos momentos de Herodes e... É um texto que fala sobre os últimos momentos de Herodes, e isso aqui é confirmado pela história. A gente tem, por exemplo, Flávio Josefo, que fala, ele dá até mais detalhes sobre a morte de Herodes. Depois que Herodes fez isso, matou os soldados, ele foi da Judéia para Cesareia, mais ao norte. Cesareia foi lá onde morava o centurião Cornélio. E ele permaneceu durante algum tempo ali. E ele estava muito irado contra o povo de Tiro e Sidom. O povo de Tiro e Sidom, eles moravam ao norte de Israel, tudo era Império Romano, né? E eles procuravam ter uma audiência com Herodes. Eles tentavam conversar com ele, mas ele estava irado com eles. E eles conseguiram o apoio do Blasto, que era um homem de confiança do rei, e pediram paz. Por quê? Porque eles dependiam das terras do rei, do Herodes, para obter alimento. Essa era a questão, era uma questão comercial. Então Herodes, estando irado com eles, fechava as portas para o comércio, e aí eles dependiam disso e as coisas ficavam ruins para eles. E aí foi marcado um dia, e Herodes então, ele vestiu os seus trajes reais. Flávio Josefo conta que era uma roupa dourada, e que no amanhecer refletia a luz do sol nela e ficava realmente esplendorosa aquela roupa. E ele sentou-se no trono e fez um discurso ao povo, ele começou a falar. E eles começaram então, para bajular ele, que está assim, é voz de um Deus e não voz de um homem. E no Império Romano, um rei local, que era sempre um vassalo de Roma, ele não aceitaria isso. Ele não aceitaria isso e diria não. Não, eu sou um homem, eu sou o governante dessa região aqui. Porque ele não podia se colocar como um deus acima do próprio César, acima do próprio imperador. O imperador se colocava como deus. Mas esse homem aqui, além disso, ele era judeu. Em parte ele era judeu, pelo menos, né? Então ele conhecia o Deus verdadeiro. O que ele tinha que ter feito? Não. Só existe um Deus. É o Deus que governa. É o Deus que criou tudo. Mas ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não glorificou a Deus. Ele aceitou a bajulação de que ele falando era como se fosse a voz de um Deus. E de imediato, naquele momento, um anjo do Senhor feriu. E ele morreu comido por vermes. Veja que a Bíblia fala que de imediato o anjo o feriu. Então ele foi ferido. E a história nos conta que ele dali partiu para casa e ele agonizou de fortes dores intestinais durante 5 dias, até que ele morreu, então, tomado por vermes. Uma situação pavorosa, uma morte terrível. Entretanto, mesmo ele tendo matado Tiago, perseguido a igreja, prendido Pedro, o que acontece? A palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Olha que interessante. E tendo terminado sua missão, aqui a gente volta para a cena de Barnabé e Saulo, que vieram para a Judéia para trazer uma oferta para ajudar os pobres, terminaram sua missão. Eles então voltaram de Jerusalém, porque eles estavam em Antioquia, foram para Jerusalém, foram lá para a Judéia para levar auxílio aos pobres, e eles terminaram então. E levaram com eles quem? Levaram João, também chamado Marcos. Então, um resuminho rápido. Eles estavam em Antioquia, Barnabé e Saulo, e foram levar auxílio para os necessitados da fome lá na Judéia. Lá na Judéia está acontecendo o quê? Perseguição à igreja, Tiago é assassinado, Pedro é preso, Pedro é liberto, Herodes vai para Cesareia, ainda em Israel, está tendo um problema, Tiro e Sidom precisam de comida, lembra que está passando uma fome, uma seca na região toda,
Eles bajulam Herodes, ele aceita a bajulação como se fosse um deus, morre. Barnabé e Saulo estão na Judéia para ajudar a igreja, os pobres, terminam a missão, voltam, vão embora e levam o João Marcos, que era o filho da dona daquela casa onde a igreja se reunia. Era Maria, filho dela era João Marcos. Esse João Marcos vem se tornar depois um grande amigo e próximo de Pedro, lá em Roma, muito mais tarde. Se você perdeu, pegue o primeiro vídeo do Evangelho de Marcos aqui no canal, tem playlist, eu lhe conto essa história. E ele escreve mais tarde, então, o Evangelho. Veja como o livro de Atos é maravilhoso. Agradeço sua companhia, sua atenção. Ore, leia sua Bíblia, estude e volte na próxima para a gente continuar estudando a Bíblia. Até lá!